Olá a todos, vou tentar aqui de uma forma muito simples e já com o documento também feito para ser mais rápido, explicar-vos os conceitos base e de forma muito simples das primitivas, sem grandes fundamentos de matemática e sem grande formalismo matemático. Isto porque há pessoas que estão, há estudantes que estão a precisar disto por outras unidades curriculares. Então, em primeiro lugar, sabermos que para a notação de uma primitiva, de uma função, pode ser com este símbolo. É como se fosse assim um S meio alongado e o nome da função que queremos primitivar. Ora, aqui tenho a primitiva então da função f de x, a função depende da variável x e daí aqui colocarmos dx. Portanto, há explicações matemáticas para o dx, mas não vamos entrar nesses detalhes. Podemos usar, quando usamos esta notação, temos que usar então também juntamente com, imaginem que é um símbolo, temos que usar isto juntamente com o dx, este símbolo que é um símbolo de integral, vamos ver depois, quando estudarmos integral juntamente com o dx. Se a função depender da variável, por exemplo, t, aqui fica dt, se a variável depender de y, fica dy, etc. Ok? Portanto, fica sempre d e o nome da variável e a variável da qual depende a função. Muitas vezes, em vez de usarmos esta notação, simplifica-se e usamos para indicar, então a primitiva, usamos apenas P de f de x, uma notação mais simples. Portanto, quer uma, quer outra podem ser usadas. O que é uma primitiva? Encontrar a primitiva de uma função é encontrar uma função ou as funções que, ao serem derivadas, dão precisamente esta função. Ou seja, primitivar é a operação inversa de derivar. Okay? Um exemplo muito simples. Se eu quiser encontrar a primitiva de 1, okay, que se pode então escrever desta forma, ou de esta P de 1, é pensarmos qual é que será a função que ao ser derivada vai dar 1. Obviamente que, espero que toda a gente saiba que a função que ao ser derivada dá 1 é x. Mas não é só x. Então vamos lá pensar. A derivada de x é 1. Mas, por exemplo, a derivada de x mais 2 também é 1. E a derivada de x menos 6 também é 1. E a derivada de x menos e ao quadrado menos π também é 1, não é? Porque e ao quadrado menos π é uma constante, portanto a sua derivada é 1. Ou seja, dito de uma forma mais genérica, a derivada de x mais uma constante qualquer, este c é uma constante real, a derivada disto é sempre 1, porque a derivada de x é 1 e a derivada de c é 0, certo? Então 1 mais 0 vai dar 1. Então, vocês vão ver que sempre que calculamos a primitiva de uma função, juntamos sempre um c, para simbolizar que é uma constante arbitrária. Uma constante arbitrária significa um número qualquer, okay? Dito assim de uma forma simples em português corrente. Portanto, sempre, em termos práticos, sempre que fazem uma primitiva, sempre que calculam uma primitiva, vão adicionar o c. O que é que resulta? Então, reparem que, na verdade, quando nós dizemos cálculo a primitiva de uma função, o que vai resultar é um conjunto infinito de funções, por causa deste c. Portanto, este c simboliza uma constante qualquer, um número qualquer real. Então, temos aqui uma infinidade de soluções. Por exemplo, x mais 0, que é x, é uma solução, é uma primitiva da função. X mais 1 também, x menos 1 também. Pode ser um valor positivo ou negativo, não é? X menos 1 meio, não é? Este c é um número real, portanto pode ser inteiro ou fracionário. X mais e, o c pode ser um número de Neper, por exemplo, também. X menos π, por exemplo. Estão a ver? Portanto, temos uma infinidade de soluções, ou uma infinidade de funções que são a solução para esta pergunta. Isto em matemática diz um conjunto infinito de soluções, é uma família de soluções. Portanto, temos aqui um conjunto infinito de funções, ou seja, uma família de funções que é o resultado para a primitiva de 1. Está bem? Então, a reter, sempre que calcula na prática uma primitiva, tem que adicionar o mais c, está bem? E pôr c pertencente a r para ficar mais completo, para ficar mais correto. Portanto, isto é um exemplo muito simples. Se for assim,
a primitiva de 2x, por exemplo. O que nós temos que pensar é qual é que é a função que ao ser derivada dá 2x. E aqui também toda a gente sabe que serão, ou deveria saber, que é x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. Mas também agora já sabem que sempre que fazem uma primitiva têm então que adicionar o mais c, representando este mais c uma constante real. Portanto, isto pode ser um número positivo ou negativo. Atenção. Uma vez que é um número real. Porquê? Se for para provar, por exemplo, que x ao quadrado mais c é uma primitiva de 2x, porquê que é? Ou porquê que se justifica? Então, porque x ao quadrado mais c, ao ser derivado, vai dar a derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de c é 0, portanto, 2x mais 0 dá 2x. Okay? Regras também que são precisas. Em termos de regras das primitivas, temos que a primitiva da soma de duas funções ou de mais é a soma da primitiva de cada uma delas, ou seja, o que significa que fazemos a primitiva da primeira função, fazemos a primitiva da segunda função ou de mais funções que tenhamos e depois adicionamos. Já sabemos que no final de cada primitiva temos que juntar um mais c, então significa que ao fazermos a primeira primitiva juntaríamos aqui um c, vou chamar c1, uma constante. Ao fazermos a segunda primitiva iríamos juntar outra constante, vou chamar um c2, mas como c1 e c2 representam constantes arbitrárias, ou seja, um número real qualquer, a sua soma também será um número real qualquer, ou seja, também será uma constante arbitrária, como nós dizemos em matemática. Então, na prática, em vez de estarmos a somar, sempre que fazemos uma primitiva, estamos a somar uma constante, o que nós podemos fazer de forma mais prática é, no final, juntar então o tal. O tal mais c representa a soma de todas as constantes arbitrárias que adicionamos quando fazemos uma primitiva. Portanto, aqui a reter, a primitiva da soma é a soma das primitivas, mais o c. Quando nós temos uma constante, aqui o k, não escrevi aqui, portanto o k representa uma constante, um número também, uma constante real, seja um número, ou seja, o k também pertence a R, uma constante real. Quando nós temos uma constante a multiplicar com uma função, por uma função, então esta regra o que nos diz é que esta constante pode passar para trás da primitiva e nós só calculamos a primitiva da função, portanto não temos que nos preocupar a primitivar a constante, mas ela fica lá no resultado final, ok? E, mais uma vez, juntamos no final da primitiva o mais c, certo? Depois, aqui para o documento 3, alguns exemplos. Por exemplo, se eu quiser saber a primitiva de x, se vocês pensarem um bocadinho, a primitiva de x é x ao quadrado mais 2. Porquê? Porque ao derivarmos o x ao quadrado, ao derivarmos o x ao quadrado, não sei se disse bem, x ao quadrado sobre 2, ok? Ao derivarmos isto, o que é que vai dar? A derivada vai dar 1 meio, por causa de termos o 2 em denominador, vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x, simplifica, e a derivada dá o x que nós temos aqui. Isto é uma forma de nós provarmos que a primitiva que estamos a fazer está correta, é derivar este resultado. Pronto, sabemos que a derivada de x ao quadrado sobre 2 dá x, adicionamos o c e está feito. Se fizerem um raciocínio idêntico para, por exemplo, x ao quadrado, vão ver que a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, mais o c. E de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Não é? Porquê? Porque a derivada disto mais o c. Porque a derivada disto vai dar o x ao cubo. E assim, ou seja, a partir daqui nós até conseguimos tirar. E porquê que eu vos estou a dar estes exemplos? Porque são exemplos muito simples e que aparecem muitas vezes nas primitivas. Portanto, convém sabermos isto com... sabemos fazer estas primitivas simples muito rapidamente. Portanto, já sabemos que a primitiva de 1, como vos mostrei no primeiro exemplo, é x mais c, o c pertence a R, primitiva muito simples e que têm que saber muito bem. E agora ficam a saber também que sempre que têm a primitiva de x elevado a um número, uma potência, né? X elevado a um k, uma constante, isto vai dar x elevado a k mais 1 sobre k mais 1. Há aqui uma exceção, por aqui, a vermelho. Claro que o k tem que ser diferente
de quanto? De menos 1, ok? Porque se o k fosse igual a menos 1, aqui ficava menos 1 mais 1, que dava 0. Ou seja, esta regra que está aqui, esta regra de primitivação, só pode ser aplicada quando o k for diferente de menos 1. E se o k for igual a menos 1? A pergunta que fica. Vocês têm depois outros vídeos que eu vou disponibilizar e podem encontrar também no meu canal com este caso, está bem? Em que o k, ou seja, se tiverem a primitiva de x elevado a menos 1, como é que isto se primitiva? Fica em suspenso esta pergunta. Outros casos simples, que também convém que saibam rapidamente. A primitiva de uma constante. Quanto é que é a primitiva de 5? Então, sabem que ao derivarmos 5x, dá 5, né? Portanto, a primitiva de 5 é 5x mais a constante. Então, e se for a primitiva de menos 7? Está aqui uma gralha. A primitiva de menos 7 é menos 7 vezes x. Porquê? Porque ao derivar menos 7x, dá menos 7, mais o c, não é? Ou até deveria dizer de outra maneira, que era mais correto. Quanto é que é a primitiva de menos 7? É menos 7x mais c, porque ao derivar menos 7x mais c, vai dar menos 7. Ou seja, se quisermos também generalizar e ficar aqui com mais uma regra prática, temos isto. Temos que a primitiva de k é kx mais c. Portanto, é a constante, a primitiva de uma constante, é essa constante vezes x mais o c. Outro exemplo muito simples, primitiva da exponencial do e elevado a x, não é? É o e elevado a x mais c, porque a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x e a derivada de c é 0. Portanto, mais uma primitiva também muito simples. Há outras primitivas que depois podem ver, se não conseguimos fazer de cabeça, temos que recorrer então às tabelas ou aos formulários das regras de primitivação, que é para isso que elas servem, para nos ajudar. Depois, já temos aqui pouco tempo para fazer mais um exercício daqueles simples que vos queria mostrar, ver se ainda conseguimos. Este aqui é só para vos mostrar, como eu tenho aqui, esqueci-me de dizer uma coisa nas regras, que é aquela regra, está aqui. Portanto, se nós, não está aqui, não senhor, está aqui. Se nós, baseados nestas duas regras, se considerarmos que o k é menos 1, juntando as duas regras, é possível provar que a primitiva da subtração é a subtração das primitivas. Ou seja, em termos práticos, isto significa que quando vocês têm, ou quando temos a primitiva da soma da subtração de várias funções, nós vamos fazer a primitiva de cada uma das parcelas. Portanto, fazemos a primitiva de 6 mais a primitiva de 2x. Aqui pode ser mais ou pode ser menos. Podem pôr logo menos a primitiva de 9x ao quadrado. Okay? Eu aqui estou a fazer tudo com mais. Portanto, fica a primitiva de 6 mais a primitiva de 2x mais a primitiva de menos 9x ao quadrado. A seguir, a primitiva de 6 já sei fazer, é 6x. E a primitiva de 2x. Então, eu sei que tenho aqui 2 é uma constante que está a multiplicar pelo x. Posso passar para trás da primitiva, por aquela propriedade do k, passo o 2 para trás e fico apenas com o x para primitivar. Nesta primitiva, faço o mesmo ao menos 9. O menos 9 é uma constante, aliás, a multiplicar pelo x ao quadrado, passa também aqui para trás. Ok? E agora, 6x já está feito, não é? Vou primitivar o x, e a primitiva dá x ao quadrado sobre 2. Estes 2 simplificam, dá x ao quadrado. E aqui a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. O 9 simplifica com o 3 e dá apenas 3. Juntamos o c e a primitiva está feita. Na prática, fazemos isto mais rapidamente. Ou seja, em vez de estarmos a fazer aqueles passos todos, pensamos assim. Isto para casos de primitivas simples. Fizemos a primitiva de 6. Eu sei que é 6x. Escrevo logo. Mais. O 2 é uma constante que está a multiplicar. Posso escrevê-lo. Faço a primitiva de x. X ao quadrado sobre 2. Ou seja, podemos fazer isto de cabeça. O menos 9. Primitivo x ao cubo. O x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Não é?
adicionar o se a pertencer a